A Comissão de Minas e Energia discutiu hoje a venda direta de etanol hidratado nos postos. Ou seja, hoje toda venda de etanol, o álcool, mais conhecido como álcool, do etanol hidratado, ele passa obrigatoriamente por distribuidoras. Sai da usina, passa por uma distribuidora para chegar aos postos de gasolina. O que está se propondo, o que está se discutindo aqui, é se as usinas poderiam vender diretamente para os postos o etanol hidratado, ou seja, o álcool usado nos carros, de uma forma retirando a distribuição, retirando o custo de distribuição, baixar o preço do etanol, torná-lo ainda mais competitivo, já que ele é muito taxado, principalmente segundo os produtores de cana e os produtores da indústria canavieira. O autor desse requerimento, vou pedir para chegar aqui o deputado Arnaldo Jardim, que é também presidente da Frente Parlamentar Sucroalcooleira, deputado que é do Cidadania de São Paulo, foi o autor do requerimento para a realização desse debate e vai conversar com a gente sobre essa questão, que a princípio, obviamente, o primeiro raciocínio é, se vender direto das usinas para os postos, tira o custo de distribuição, barateia. Mas aí, barateia para quem está perto das usinas, o que acontece com quem está longe? Pode ser que o produto fique muito restrito a determinadas regiões que tem usina. Tem efeitos colaterais dessa medida? Para discutir tudo isso, o deputado convocou vários representantes da indústria da cana, especialmente das distribuidoras de combustível. Qual é o panorama que o senhor pode dar dessa discussão? A venda direta pode acontecer ou ela embute mais riscos do que benefícios? A sua posição foi muito clara, o resumo que você fez foi perfeito. Nós, nessa audiência, trouxemos o setor que é diretamente envolvido. Os plantadores fornecedores de cana, a indústria que processa a cana, produz o etanol. Aí entra a cadeia, os distribuidores, nas suas diferentes representações, chegamos até o posto de combustíveis. Qual foi o tema que foi discutido aqui? Não só se vende ou não direto, qual o sistema de distribuição, mas se essa venda direta significa algum risco para a qualidade do produto. Se essa venda direta pode dar espaço para você ter uma evasão fiscal perigosa. E se os benefícios daquilo que parece ser à primeira vista o que aconteceria, você tirar uma pessoa, tirar um elo da cadeia, se isso significa um barateamento que chega ao consumidor. Então esses são os prós e contras. A minha convicção é de que nós temos um sistema de distribuição já consolidado, já confirmado e que colocá-lo em risco por uma decisão como essa é muito arriscado sem nós termos visivelmente quais serão os benefícios que virão. Essa é a minha convicção há muito tempo. Mas mais do que isso, eu tenho uma certeza de que nós precisamos descobrir pontos em comuns e que nós temos possibilidade de constituir um acordo, uma proposta que possa contemplar benefícios de ambos os lados. Uma das questões que se discute é como muda a questão tributária. Hoje, quando o etanol é vendido na usina e vai para a distribuidora, já se paga ali 13 centavos por litro. Depois a distribuidora pega 11 centavos por litro. Dá um acúmulo, portanto, de 24. Como é que seria pago isso? Seria no produtor, direto, no primeiro momento? São questões como essa que nós discutimos aqui. Foi muito produtiva, foi quente, foi polêmica, mas foi no bom sentido, porque eram ideias distintas de como melhorar a situação para o consumidor e como consolidar o nosso etanol. Rapidamente, deputado Arnaldo Jardim, há projetos de lei propondo a venda direta? Em que pé está a discussão na casa para mudar esse mercado, se essa for a decisão do Congresso? Há diferentes propostas. Um dos projetos que puxa essa discussão é um projeto de um decreto legislativo já aprovado no Senado, que ele revoga uma norma da ANP que impede que essa venda direta ocorra. A ANP tem um regulamento que estabelece que essa venda deverá ser por uma distribuidora. Quando o projeto do Senado propõe cancelar isso, ele deixa em aberto, o que possibilita essa venda direta. Eu não gosto dessa proposta, porque ela simplesmente desmonta algo que aí está e não constrói nada no lugar. Perfeito. Acho muito perigoso, porque não define a questão tributária, não define outros procedimentos e nós poderíamos entrar aí num buraco negro muito perigoso
para a estruturação do setor. Perfeito. Muito obrigado, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, né? Acertei o partido mudou recentemente de nome, Cidadania, isso mesmo, né? Bom, para a gente alternar as posições, primeiro eu vou convidar o representante dos plantadores, muito rapidamente, de cana, porque ele, ao contrário do deputado, ele é favorável à venda direta. Eu queria que vocês pusessem rapidamente, porque a gente ainda tem que conversar também com os combustíveis, com os distribuidores, qual que é o principal argumento em favor da venda direta das usinas para os postos? O principal argumento que tira a distribuição. Obviamente, essa distribuição, além de tirar a margem dela, ainda tira a obrigatoriedade do passeio do etanol, que às vezes anda mais de 500 quilômetros, a usina podendo vender aquele posto ao lado. Isso é fundamental, vai baixar custo, vai melhorar para o consumidor. Quem está sendo contra esse projeto está sendo contra o consumidor. Isso vai ser uma relação muito mais democrática, aberta e econômica para todos. A venda direta, a importância dela, essa questão que a gente está defendendo da venda direta, em momento algum, quem está defendendo a venda direta quis tirar tributo, dar prejuízo ao Estado com relação ao tributo. Nós hoje somos a favor, como já fomos em 3 audiências públicas, na adequação da lei para poder, do PIS, CONFINS e ICMS, como o Pernambuco já fez, o ICMS está pronto para a venda direta, para essa adequação viabilizar esse processo. O senhor chama atenção para algo muito importante, que é esse passeio que às vezes o etanol dá até chegar no posto. Vai lá na distribuidora, vai muito longe. A questão trazendo aqui o argumento das distribuidoras, se isso não acontecer, não corre o risco do consumo ficar muito concentrado em volta das usinas, faltando, por exemplo, combustível aonde ele poderia chegar, já que o etanol, muitos brasileiros têm desejo de usar até pela questão ambiental, não é nem por uma questão de custo, mas é porque ele é ambientalmente melhor. O que é que acontece? Isso é uma opção. A venda direta é uma opção, não vai acabar com a distribuição. A distribuição vai ter sempre um papel fundamental. Aí o mercado vai regular isso. O mercado vai dizer, algumas pessoas defendem que não, a distribuição direta não vai ter preço para concorrer com a distribuição. O mercado vai regular, se não vai ter preço, vai se vender, vai se comprar para a distribuição. Se as usinas vai ter esse preço, não sei por que tanto medo que eles dizem que não, por que não liberar a venda direta? A distribuição vai fazer esse papel, ou as próprias usinas, onde tiver preço melhor para ela vender, é o livre mercado. Vai ser bom para todos, para unidades que produzem etanol e, com certeza, para o consumidor final. Muito obrigado. Então, Alexandre Lima, presidente da Federação dos Plantadores de Cana. E para terminar, a gente tem aqui os dois lados. Não é possível ter todos os 6 convidados nessa nossa live, mas a gente tem pelo menos os dois lados aqui. Eu convido o Mário Luiz Pinheiro Melo, que é da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, que fez uma apresentação aqui chamando a atenção exatamente para esse argumento que eu trouxe. Será que ao resolver esse problema de quem está muito perto da usina, não cria um problema para quem está longe da usina de etanol? Exato. Quem está próximo da usina, ele poderá até ter essa condição de comprar mais barato, né, e vender ao consumidor mais barato, né? Poderá. Agora, e isso é uma quantidade pequena de postos. Nós temos no país 41 mil postos. Quantos postos estão ao lado das usinas? Talvez 0,2%. Então, quer dizer, é uma quantidade muito pequena. Então, a gente fica preocupado de que a gente dê a condição uma quantidade pequena e o resto da cadeia dos outros postos passe a vender um combustível mais caro. Mas como você responde esse argumento, que acho que é muito claro e assim, a população fica realmente sensibilizada com o fato de que às vezes o etanol precisa passear pelo país, né? Pagando um custo de transporte e distribuição para ele vir parar quase no mesmo lugar, às vezes fazer até uma direção oposta que ele faria para o distribuidor se fosse vendido diretamente. Não, tem duas situações. Por exemplo, o posto que fica hoje, a logística das distribuidoras, o que é que acontece? Elas tanto têm produto para vender na safra como na entre-safra, porque elas fazem estoque regulador. Então, quando não está na entre-safra, ela atende do seu estoque. Na medida que o posto que está do lado, na época da safra, ele vai ter produto. Mas quando não for a safra, de onde ele vai comprar? Se ele começar a comprar daquela usina, ele vai ser cliente daquela usina e aquela usina na entre-safra não vai ter produto. Ele vai ficar 6 meses sem vender? Então, o que é que acontece hoje? Hoje existe uma logística. As distribuidoras, elas pegam os seus caminhões, vão entregar o combustível no posto. Aquele caminhão que vai entregar o posto, no retorno ele traz o etanol. Então, isso há um frete de retorno. Esse frete de retorno faz com que o frete fique menor.
porque ele é retorno. Então ela tem condição de ter um produto com preço menor. A mesma coisa, um cliente que está muito distante da usina, ele vai ser abastecido por essa distribuidora que fez o estoque regulador, em detrimento daquele que fica distante e não vai ter condição de comprar da usina na época em que ele não estiver produzindo o etanol. Então nós temos que ter muito cuidado em pensar de que vai haver uma queda, aí na realidade, na prática, não vai ocorrer essa queda. Tá bom? Muito obrigado, Mário Luiz Pinheiro Melo, que aceitou falar com a gente correndo, porque tem que pegar o avião, veio para participar. Mas se você se interessou por esse assunto, quer todos os argumentos que foram trazidos aqui para saber em detalhes, eu aconselho você, então, a entrar lá no YouTube e assistir esta audiência pública da Comissão de Minas e Energia, que, diga-se de passagem, hoje também já fez uma outra audiência pública muito importante com o presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco. Essa outra audiência da Comissão de Minas e Energia também está disponível para que você possa assistir na íntegra. Eu vou até te dar uma dica, que é uma forma que eu consumo muitos vídeos na internet. O YouTube te dá uma possibilidade de assistir com 50% de aceleração ou até 100% de aceleração e você continua compreendendo o que o palestrante ou o deputado está falando, mas numa velocidade tão rápida que diminui a metade o tempo que você levaria para assistir um vídeo de 10 minutos, por exemplo, que cai para 5. Então, uma forma de você aproveitar melhor esse material. Uma outra dica, compartilhe. Às vezes uma pessoa que você conhece, que se interessa por um assunto, não soube de uma determinada audiência pública e ele pode se aprofundar muito num determinado assunto a partir desses produtos que nós disponibilizamos para você, dando transparência para o trabalho, para a atividade parlamentar aqui na Câmara. Hoje já fizemos várias lives resumindo muito do que aconteceu no corredor das comissões, mas nosso resumo com certeza não chega nem a 20% de tudo que aconteceu só hoje aqui. Então você tem tudo isso disponível no portal da Câmara dos Deputados, no nosso canal no YouTube e também nas páginas das comissões temáticas, das 25 comissões temáticas, e ali inclusive com um conjunto detalhado de informações. As apresentações que muitos palestrantes trazem ficam disponíveis para você baixar no site da comissão. Qualquer momento, mais informação ao vivo, direto do corredor das comissões, agora na Câmara. Até mais.